tomar água, né? Para a garganta ficar boa. Mas é um privilégio, irmãos. E espero que vocês sejam abençoados com a palavra de Deus nessa noite, assim como eu fui ao estudar o texto. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. Nós leremos a partir do versículo de número 12. Provérbios 6, a partir do versículo 12. Todos encontraram? Amém? Eu vou fazer a leitura. Eu peço que você acompanhe aí atentamente. Talvez a gente tenha um pouquinho de divergência na tradução, mas no final vai dar tudo certo, tá? O texto diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com uma perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós nos achegamos na Tua presença nessa noite e louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, nós nos achegamos na Tua presença e reconhecemos quem somos e também quem Tu és. A Ti, Deus, pertence a glória, o domínio, a majestade, porque Tu és grande, temível, Tu és santo. E a nós, Deus, apenas o corar de vergonha. Somos pequenos, frágeis, pecadores. Por isso suplicamos ao Senhor, derrama graça abundante sobre nós nessa noite. O maior desejo do nosso coração, Deus, é ouvir Tua voz. Por isso abra nossa mente, abra o nosso coração, traga os cativos à Tua palavra nesse momento, para que por meio dela sejamos transformados, Deus. E ao sairmos daqui, Deus, possamos viver em conformidade à Tua palavra, guardando ela no coração para não pecar contra Ti, e assim, Deus, vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, nos abençoa. Precisamos muito de Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Se existe um grande problema que é comum a todos os pontos que o autor de Provérbios cita aqui, esse problema se chama coração. É muito mais do que apenas ter olhos altivos, é muito mais do que ter língua mentirosa, muito mais ser aquele que derrama sangue inocente, tem os pés apressados para fazer o mal. O grande problema que é mencionado pelo autor de Provérbios é o problema do coração. Todo o pecado tem a sua origem, não em simplesmente naqueles pensamentos e ações que nós fazemos. Sua origem é o coração. Já dizia o reverendo Hernandes Dias Lopes, o coração do problema é o problema do coração. Tudo nasce naquilo que nós chamamos de motivações. Por isso, quando o Evangelho nos alcança,
ele não transforma apenas a sua situação de vida, mas ele transforma primeiramente o coração. O seu coração é totalmente transformado. A Escritura diz que o coração de pedra é retirado e um coração de carne é implantado. Um coração que deseja o mal é trocado agora por um coração que deseja a Deus e a sua lei, aquilo que é bom. Por isso que todas as vezes que formos analisar algum tipo de pecado, precisamos ver onde está o coração daquele que peca. Vocês já viram que os olhos altivos, já viram também sobre a língua mentirosa. E tanto o olhar altivo quanto a língua mentirosa passam primeiro por um coração que não entendeu quem é. Porque todos aqueles que foram um dia alcançados pela cruz, que se enxergaram na condição de pecadores, depravados, carentes da graça do Senhor Jesus, jamais irão olhar um para o outro com um olhar de soberba. Nunca irão olhar um para o outro como se o outro fosse menor do que ele, mas sempre se lembrando de que assim como eu um dia precisei de graça para ser salvo, para ser livre dos meus pecados, o outro também precisou. Não é porque os pecados do outro são talvez mais evidentes do que os meus, que eu sou melhor do que ele. Não é porque eu oro 2 ou 3 horas e o outro irmãozinho está capengando para orar 15 minutos, que eu sou melhor do que ele. Não é porque eu li a Bíblia 10, 15 vezes, o irmão está capengando para ler a primeira, que eu sou melhor do que ele. Afinal, nós diante da cruz somos a mesma coisa. Enquanto o meu coração entende essa condição, eu paro de achar que eu sou alguma coisa. Eu paro de achar que eu sou melhor do que o outro. E aí a esposa vai parar de achar que é melhor do que o marido vai parar de achar que é melhor do que a esposa, pais vão parar de achar que são melhores que os filhos, filhos melhores do que os pais, os crentes vão parar de achar que são melhores uns que os outros. E aí a gente vai viver humildade, e a humildade que gera unidade. Tiago, quando fala de sabedoria humana e sabedoria divina, ele diz que o produto da sabedoria humana, o fruto da sabedoria humana é orgulho, mas o fruto da sabedoria divina é humildade. Enquanto a sabedoria humana gera soberba, a sabedoria divina gera em nós serviço. Eu não quero o que é meu, mas eu quero o que é do outro. Ao mesmo tempo, esse coração que foi alcançado pela cruz, esse coração que foi alcançado pelo Evangelho, jamais abrirá a sua boca para falar mal do irmão, ou para mentir sobre o irmão. Tiago vai falar na sua carta, no capítulo de número 4, que um dos grandes sinais, uma das grandes evidências de um coração de fato arrependido, é um coração que não motiva a nossa língua a falar mal um do outro, e nem a dar falso testemunho sobre o outro, muito menos de mentir, porque eu estou debaixo da condição de pecador. E assim como o outro é miserável, eu também sou. E assim como o outro precisa de ajuda, eu também preciso. Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. Tiago nunca vai te enganar. Tiago sempre vai dizer assim: sabe qual que é o grande problema dos conflitos? Não é você olhar para o seu irmão e ver o que seu irmão está fazendo de mal. O problema é você olhar para o seu irmão fazendo mal e achar que você é melhor do que ele. O problema não é o outro, o problema é você. O problema é seu coração, que ainda não se converteu. E aí nós chegamos nas mãos que derramam sangue inocente. Nós sabemos que em um primeiro momento o autor de Provérbios está falando sim de homicídio. Ele está falando sim daquela maldade tal que nos leva a achar que somos tão melhores do que o outro, que agora nós temos o direito e o poder de definir sobre vida e morte. Nós delimitamos quando alguém precisa nascer e quando alguém precisa morrer.
E isso é tão verdade que hoje as grandes pautas do momento uma delas é o aborto. Nós definimos quando vida começa e quando vida acaba. Só que o autor de Provérbios, ele não limita isso. O autor de Provérbios não quer que você pense apenas no assassinato em si mesmo, mas também que você pense em uma outra categoria de assassinato que provavelmente você e eu estamos inseridos nela hoje. E que categoria é essa? A primeira carta de João vai te dizer qual que é ela. Volta os seus olhos lá para 1 João, capítulo de número 3, por favor. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 15. Ele diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aí ele continua: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Homicídio não se limita apenas ao derramamento de sangue. Nós somos mais homicidas do que imaginamos, porque todas as vezes em que nutrimos ódio no coração contra alguém, estamos assassinando essa pessoa no coração. Mas pastor, eu não odeio ninguém, eu amo a todos. Não, eu não tenho guardado esse tipo de sentimento, eu sou crente. Mas provavelmente você não liberou perdão, mas provavelmente você tem guardado mágoas no seu coração. E quer uma grande prova de que você odeia alguém, é quando você não libera perdão sobre esse alguém e continua guardando mágoa dessa pessoa o resto da vida. É aquela mulher que o marido fez uma coisa há 30 anos atrás e que ela disse assim: não, está tudo bem, eu te perdoei. 30 anos depois o cara vai lá e faz uma coisa. O que é a primeira coisa que a mulher faz? Traz à tona, fala daquilo que ele fez há 30 anos atrás, porque aquilo não foi perdoado no coração, foi guardado em um compartimento, escrito assim, momento oportuno. E aí no momento oportuno aquilo vem à tona, e isso gera briga, isso gera discórdia, isso gera divórcio, porque não foi perdoado, não foi liberado o verdadeiro, genuíno perdão. Porque quando o perdão é liberado, o amor cobre esse pecado. Pedro diz que o amor não cobre só um pecado, mas cobre multidão de pecados. Por isso que nós somos grandes e terríveis assassinos e falsificamos a nossa vida cristã com uma mera religiosidade. E talvez você está aqui essa noite e diz assim: não pastor, eu não me enquadro nisso. Mas você não está perdoando, você está guardando mágoa há muito tempo. E eu quero te dizer essa noite, usando as palavras do apóstolo João: você é um assassino, você tem derramado sangue inocente. E pode dizer que não, mas a Escritura diz que sim. E se nessa noite você não liberar perdão, o texto diz que a vida eterna não permanece naqueles que odeiam, que não perdoam, que guardam mágoa. Porque o perdão, ele é muito mais do que apenas um sentimento. Ele é uma decisão e uma marca. Amor, vocês já devem ter ouvido provavelmente o pastor Edgar falar isso. Amor não é sentimento, amor é decisão. Porque o sentimento é algo que passa, amor permanece. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. E para o crente é mais do que uma decisão, é uma marca. Não é isso que o nosso Senhor fez conosco? Não foi isso que Ele demonstrou na cruz? O texto diz que nisto nós conhecemos o amor no quê?
em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros, não sermos assassinos, odiando, guardando mágoa e não perdoando. Porque quando fazemos essas coisas, estamos revelando que não somos cristãos. E nessa noite eu queria analisar com vocês um pouco sobre perdão. E para isso, eu queria que a gente voltasse para o texto de Mateus 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo de número 21. O texto bíblico diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O capítulo 18 de Mateus vai tratar sobre o irmão faltoso e como lidar com ele. Então o Senhor Jesus vai explicar que esse irmão precisa ser advertido uma vez, depois com testemunha ser advertido uma nova vez. Se caso ele não se arrependa, isso precisa ser levado a toda a congregação, e aí nós entramos com um processo de disciplina mais rigoroso. Até que o Senhor Jesus vai usar aquele versículo muito famoso: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Que geralmente a gente fala que é para culto, mas o texto não fala de culto. O texto está falando desse ajuntamento para perdoar e disciplinar o irmão faltoso. Mas aí o que acontece? Pedro, ouvindo todo o discurso de Jesus, vê que o discurso de Jesus é bem complicado. Porque humanamente falando, isso é algo impossível. Liberar perdão para o irmão faltoso que peca contra mim na mesma coisa por várias vezes é algo extremamente impossível para homens. Então Pedro, que é um judeu e já ouviu várias vezes os colégios rabínicos falando sobre perdão, tenta ser um pouquinho mais espiritual do que os colégios rabínicos. Porque para o rabino, você perdoaria 3 vezes a mesma falta. Se a pessoa mentisse, você perdoa uma. Na segunda você perdoa e alerta: a terceira não tem volta. Perdoou a terceira, acabou.
não há mais perdão. E essa pessoa vai padecer a vida inteira do inferno, porque pecou uma terceira vez contra você. Só que Pedro quer ser mais espiritual. Então Pedro diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Os rabinos dizem 3, mas a gente pode limitar isso a 7? Porque normalmente nós temos a grande tendência, o grande costume de tentar limitar aquilo que Deus faz. Nós geralmente tentamos limitar até onde a misericórdia e a graça devem ir. Não, eu não vou pregar em uma comunidade, eu não vou pregar entre traficantes, eu não vou pregar entre prostitutas, porque eles são um povo que não merece o perdão de Deus. Eu não vou até tal lugar, porque ali não há pessoas dignas de ouvir o Evangelho. Então eu limito o meu grupo, e esse grupo é um grupo que merece ou não a graça do Senhor Jesus Cristo. Já viu como é difícil demais nós recebermos ex-prostitutas dentro da nossa igreja? Porque geralmente quando elas chegam, nós as recebemos com um olhar de recriminação por aquilo que foram. Mas o irmão que adulterou e traiu a esposa, ele volta, é arrependido, senta e está tudo normal. Porque nós delimitamos os grupos de aceitação, nós delimitamos os grupos que merecem graça ou não. Nós delimitamos quem pode, quem não pode ter jeito. Já viu quantas vezes você já falou assim: pastor, para o fulano não tem jeito. Acabou. Teve jeito para você, irmão, e não vai ter para o outro? Quem é você? Quem sou eu para dizer para Jesus quem que ele pode ou não pode alcançar? Então o que Pedro está tentando fazer é atribuir motivações e quantias humanas para aquilo que Deus faz de maneira infinita e gratuito, amplo, largo. Então Pedro diz: até 7 vezes? 7 vezes já está bom? O Senhor se agrada disso? Aí Jesus diz: não, 7 vezes é pouco, mas eu digo para você que precisa ser até 70 vezes 7. E Pedro entendeu muito bem o que Jesus queria dizer, porque a fórmula 70 vezes 7 já tinha aparecido uma vez na Escritura. Se você voltar os seus olhos para Gênesis capítulo de número 4, versículo 24, Lameque usa essa fórmula de 70 vezes 7. Só que Lameque usa para o mal. Lameque diz que aquele que tentasse algo contra a sua vida seria vingado 70 vezes 7. Teria sobre ele uma vingança sem limites. Então Jesus pega algo que era entendido para o judeu como algo mal e ilimitado para falar assim: olha, o perdão que você precisa ofertar é algo sem limites. Assim como a vingança de Lameque seria sem limites, o perdão que você oferta também deve ser sem limites. Só que Jesus vai explicar o porquê disso. Jesus vai contar uma história para poder dizer assim: por que você deve perdoar sem limites? E ele começa: havia um rei, e esse rei tinha servos, e os seus servos deviam para ele dinheiro. E ele um dia falou assim: olha, eu vou fazer contas, deixa eu ajustar aqui os valores. E ele começa a chamar: vem 1, vem 2, vem 3, ele vai recebendo o dinheiro dele, até que ele chegando em um que deve a ele 10.000 talentos. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Se você fizer um cálculo hoje, vai dar em torno de 109 bilhões de reais. Esse homem deve 10 vezes mais a arrecadação de impostos anual do Império Romano no período do Novo Testamento. O que Roma arrecadava em um ano, ele devia 10 vezes mais. E o Senhor Jesus diz que esse rei chega até ele para ajustar contas, mas ele não tem dinheiro para pagar. Então o rei diz para ele assim: me paga o que deves. É justo eu receber de você aquilo que você pegou comigo emprestado. Ele diz: Senhor, mas eu não tenho condições, me dá um tempo, eu trabalho mais, eu dou um jeito, eu pego emprestado com outro, eu pago o Senhor, mas me dá um tempo. E o Senhor fala assim: olha, à luz da lei, eu mando vender sua esposa, seus filhos, seus bens e tudo o que você tiver para pagar a dívida, para saldar a dívida toda.
E ele implora: Senhor, me perdoa, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. E esse rei sabe que vendendo mulher, vendendo filho, vendendo casa, vendendo boi, vendendo tudo que ele tinha, não pagaria nem 10% da dívida. E aí esse rei faz algo inesperado. Ele diz assim: pode ir, você está perdoado, vai, você não precisa me pagar nada. E ele vai. Sabe por que Jesus começa falando disso? Porque ele é o rei que tem servos que o devem, e uma dívida que não podem pagar. Nossa dívida não é algo pequeno que as suas boas obras da sua vida toda vão conseguir pagar aquilo que você deve ao Senhor. Nossa dívida é eterna. Eterna. E ele perdoou a dívida toda. Por que devemos perdoar de maneira ilimitada? Primeira coisa que Jesus diz: porque você foi perdoado de uma dívida que você não podia pagar. Quem em sã consciência aqui conseguiria pagar 119 bilhões de reais? Você tem condição de fazer isso? Eu não tenho. Se vender as coisas que eu tenho, também não vai chegar a quantia. Se vender meu carro, mal paga ele. Se vender minha esposa, consegue muito dinheiro. Minha filha também. Meus cachorros, pode ser. Mas ainda assim, não dá para pagar 119 bilhões. Da mesma forma, nada poderia comprar a salvação da minha alma. Mas Jesus te perdoou, não perdoou? E por que você guarda a mágoa do seu irmão? Por que você tem assassinado o seu irmão no coração? Por que você tem derramado sangue inocente, mesmo quando ele procurou você para a restauração e para o perdão? Por que a sua postura tem sido uma postura diferente da do rei, que tinha todo o direito de mandar você para o inferno, padecer a eternidade no inferno, mas perdoou você, se ele cobrar 1 centavo? Ele é o rei que vem. Ele é esse rei que tem servos que o devem, mas perdoou. Por que devemos perdoar de maneira ilimitada? Porque ele nos perdoou de maneira ilimitada. Ele sofreu o prejuízo, ele sofreu o dano. E sabe qual é o problema de cada um de nós? É porque nós não sabemos assumir os danos. Nós não sabemos levar prejuízo para casa. Nós dizemos: eu não levo desaforo para casa, eu não tenho que engolir sapo. Deixa eu te dizer uma coisa: crente engole sapo sim. Você vai levar desaforo para casa sim, porque você é crente. E maior desaforado era você, antes de ser encontrado por um rei que te perdoou. Você não tem o direito de achar que é melhor do que o outro e não ofertar ao outro aquilo que foi ofertado a você. Não tem. O Senhor tomou o maior prejuízo de todos. Ele matou o único filho dele. Já imaginou você, pai, pegando o seu filho, levando o seu filho para ser morto por um adúltero, por um mentiroso, por um ladrão, por um assassino, por uma prostituta, por um idólatra, por um miserável que não merece nada? Você já parou para pensar nisso? Você teria coragem de fazer isso? Seja sincero. Você sacrificaria seu filho? Deus sacrificou o dele para perdoar você. E aí por que você não perdoa? Porque você é melhor do que Deus. Porque você se assentou na cadeira de Deus e entendeu que os outros são seus servos e precisam pagar tudo aquilo que devem a você. Porque o problema não é só retirar a vida de alguém com as mãos. O problema é o coração, que se colocou no lugar de Deus há muito tempo. Ele perdoou uma dívida infinita para dizer para você: perdoe, porque você foi perdoado. Aí ele continua, ele diz assim: esse servo perdoado saiu e ele encontrou um conservo. O conservo era o servo do rei.
Era como se o rei, o encarregado e o peão. Esse servo perdoado é o encarregado. E aí ele tem um peão que está devendo ele dinheiro, que deve a ele 100 denários. O denário é o valor de um dia de trabalho. O salário hoje está 1.200 e pouco. Está dando em torno aí de um dia de trabalho, R$40 mais ou menos. Então, se ele deve 40 vezes 100 dias, R$4.000, né? 4.000 e poucos reais. Coisa de 3 meses e meio de trabalho, ele paga a dívida. Só que o texto bíblico diz que a postura dele foi outra. E o Senhor Jesus, Ele dá esses valores para que a gente faça uma comparação. Eu devo 109 bilhões e eu devo R$4.000. Qual dívida é maior? 109 bilhões, certo? Uma dívida que a gente não consegue pagar. E a dívida do outro é R$4.000, 3 meses e meio de trabalho, certo? Segundo motivo que Jesus está nos dando de perdoar, primeiro, ele disse que é porque nós fomos perdoados. O segundo, é porque as dívidas que nós temos uns com os outros é pequena demais se comparada à dívida que nós tínhamos com Deus. 100 dias de trabalho é muito pouco, perto de muitos anos de trabalho. Aquele homem morreria, seu filho continuaria trabalhando, seu neto, e provavelmente essa dívida só seria paga no bisneto dele. E ele foi perdoado. Agora ele tem um que pode pagar em vida, mas não perdoa. E as nossas dívidas uns com os outros, irmãos, é pequena demais. Seu marido não é tão chato assim, sua esposa não é tão chata assim, seu filho tem jeito. Para de achar que você é melhor do que Deus. Para de achar que a dívida que o outro tem com você é maior do que a que você tinha com Deus. Para. Você era pior com o Senhor e o Senhor te perdoou. Tinha jeito para você, teve jeito para você, tem jeito para o seu marido, tem jeito para sua esposa, tem jeito para o seu filho. Mas você precisa estender a Ele misericórdia e graça. Assim como misericórdia e graça um dia foi derramada sobre você. Nossas dívidas uns com os outros são muito pequenas. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu senti quando ele me falou isso. O senhor não sabe o que passou na minha cabeça quando eu ouvi aquelas palavras. Eu não sei mesmo, mas eu sei o que a Escritura diz sobre o que Jesus disse a seu respeito na cruz. Ele disse: está pago, está consumado. E isso define sua vida. Não é aquilo que o seu marido te disse que te magoou, esposa, que define você, mas sim o que Jesus Cristo disse na cruz. Essas palavras que te feriram, por mais que doam, não podem se comparar com aquilo que Jesus disse na cruz. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez, o quanto me feriu, mas eu sei o quanto Jesus foi ferido para perdoar você. Nossas dívidas são muito pequenas, irmãos, para a gente fazer todo o alarde que fazemos e guardar mágoa por tanto tempo como nós guardamos. E o grande problema disso tudo, mais uma vez, é o problema do coração. Porque o nosso coração já acha que é Deus. E aí eu me assento na cadeira do juiz e eu condeno o réu. E eu sou o carrasco dele. Então ele vai me pagar aquilo que ele fez. Pastor, ele vai pagar tudo aquilo que ele falou, mas ele vai pagar. Pastor, ele vai pagar por tudo aquilo que ele fez comigo. Pastor, o senhor está falando para ser injusto, para não valorizar a justiça? De modo nenhum. De modo nenhum. Uma coisa não anula a outra. As consequências do pecado são sempre colhidas. Mas aquilo, como nós resolvemos isso no coração, é outra coisa. É outra coisa. Eu lembro na época, o Estado Islâmico estava muito ativo. E não sei se os irmãos lembram, mas teve uma vez que eles mataram 9 crentes numa praia, degolados. E naquele dia, 2 daqueles homens eram irmãos. Eles encontraram a mãe daqueles irmãos
e perguntaram para ela assim: se a senhora encontrasse um dos assassinos dos seus filhos, o que a senhora faria? Eu já respondi comigo assim: lógico, ia matar, ia arrumar uma faca, matava, matou meus 2 filhos. Ela virou e disse assim: eu os chamaria para dentro da minha casa, serviria a eles um café e falaria para eles da graça que um dia me alcançou. Sabe o que essa mulher entendeu? O que nós não entendemos, que nós não somos deuses. Porque se Deus assumiu o prejuízo cravando o filho dele na cruz, eu assumir o prejuízo perdoando o assassino do meu filho também é importante. Eu assumir o prejuízo de perdoar palavras que me feriram é pequeno demais se comparado às palavras que eu dizia a respeito do meu Senhor. Nós éramos blasfemos, maus, ímpios. Iríamos todos para o inferno. Há entre nós muitos mentirosos, ladrões, malfeitores, prostitutas, adúlteros. Mas todos aqui um dia foram alcançados pela graça, certo? E você foi perdoado, não foi? Por que você não perdoa aqueles que te ferem? Porque o que esse encarregado faz diante do mesmo pedido é: eu não vou te perdoar. Você vai ser preso e vai sofrer até o dia em que você puder pagar toda a dívida. Tem pessoas que morrem com mágoa no coração, que levam para o túmulo toda a mágoa das feridas provocadas pelas pessoas. Por quê? Porque não entenderam que ser crente significa assumir os prejuízos. Mas o texto continua. O texto diz que outros servos viram isso. Outros encarregados viram a cena. E de acordo com a lei, esses encarregados que viram a cena tinham o direito moral de ir até o encarregado e espancá-lo até a morte, porque ele estava ferindo a honra do rei. Mas o texto diz que eles não fazem isso. O texto diz que eles vão até o rei, conta tudo o que aconteceu, tudo aquilo que eles viram e como o encarregado tratou o peão. E o rei chama esse encarregado. E ali o rei faz uma grande pergunta, dizendo assim no versículo 32 e 33: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, de igual modo, perdoar o teu conservo, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Eu devo perdoar sem limites, porque eu fui perdoado, porque as nossas dívidas são pequenas, e terceiro, porque é esperado de nós o perdão. João capítulo de número 13, versículo 35: conhecerão todos que são os meus discípulos se vocês tiverem amor intenso uns para com os outros. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, a partir ali do versículo de número 23, o apóstolo Pedro diz que a santificação, a nossa santidade, tem o objetivo de nos levar a um amor fraternal não fingido. É esperado do crente perdoar. É esperado de alguém que recebeu algo grandioso, gracioso, alguém que foi alcançado por grande misericórdia, também seja um canal de misericórdia e de graça sem limites. Sim, irmão, é esperado de você perdão. Não é esperado de um ímpio. Do ímpio é esperado a vingança. Do ímpio é esperado a retribuição. Do ímpio é esperado a justiça com as próprias mãos. Mas do crente é esperado a misericórdia, a graça, o amor.
porque um dia você recebeu misericórdia, graça e amor. Não devíamos nós fazer com os nossos faltosos, com aqueles que pecam contra nós, aquilo que o nosso Rei fez por nós? Não devíamos nos compadecer de tal modo com o pecado do outro, que tanto nos fere? Isso é esperado de você. Esposa, é esperado de você, se é crente, perdoar seu marido. Marido, é esperado de você que é crente perdoar sua esposa. Pais, é esperado de vocês perdoarem seus filhos. Irmãos em Cristo, é esperado de vocês o perdão mútuo. Se existe uma coisa mais vergonhosa para uma igreja, é saber que naquela igreja há mágoa guardada, há ressentimento guardado, divisão na igreja por causa de pecado não perdoado. Pastor, mas o fulano não me procurou para liberar perdão. O Senhor Jesus fala assim: se você sabe que alguém tem algo contra você, vai lá e perdoa. Vai lá você mesmo e oferece perdão. Se a pessoa não veio, vai até ela e fala assim: eu te ofereço perdão. Você não me pediu não, mas eu estou te perdoando. Estou liberando perdão para você em nome de Jesus. Porque é esperado de nós perdão. E sabe por que nós não conseguimos exercer esse papel esperado? É porque nós nos colocamos no outro papel, o papel de Deus. Porque o grande problema é o problema do coração, que não entendeu quem é, que não entendeu aquilo que foi feito por Ele, que não entendeu o tamanho da dívida que tinha e nem o tamanho do perdão que recebeu. Você tem sido mais assassino do que você imagina. Você tem derramado sangue inocente mais do que imagina. Sim, na sua ausência de perdão, na sua mágoa guardada, você tem pecado contra Deus. Pastor, mas eu já perdoei. Mas vez ou outra você lembra daquilo ali, não lembra? E aquilo dói no coração quando você lembra, não dói? Você briga por causa daquilo que foi feito naquele tempo. Isso não é perdão. Você está simplesmente escondendo o sentimento para daqui a um tempo lembrar dele de novo. Aí sabe o que é comum? A gente criar grandes peças de teatro, onde o sentimento genuíno do coração é escondido debaixo do pano, e aí você fica em paz. Casamento tem muito disso. A gente, para ficar bem com o cônjuge, esconde o que está sentindo, mas não perdoa e dá nome de perdão. Aí você está cometendo dois pecados: não perdoar e de mentir. Porque quando chegar o momento oportuno, a caixinha do oportuno está aqui. Na hora do momento oportuno, tudo vem à tona. O caos se estabelece. E a ruína vem. Perdão é você colocar uma pedra em cima daquilo. O texto diz que quando nossos pecados, quando são perdoados, são lançados no esquecimento. Deus não se lembra deles. Sabe por quê? Porque todos foram pagos na cruz. E o pecado do seu irmão contra você foi pago na cruz. E se o Senhor se esqueceu deles e não se lembra deles, e o texto bíblico diz que Ele nem lança na cara, por que você vai fazer? Lembra que eu disse para os irmãos que é impossível para o homem perdoar? De fato é. Mas a Escritura nos diz que existe alguém habitando no nosso coração. E esse alguém é o Espírito Santo. É Deus. E quando Ele habita, o texto bíblico diz que Ele produz um fruto. E a primeira virtude desse fruto, diz o texto bíblico em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é amor. O que 1 João capítulo de número 3, versículo 16 diz? Nisto conhecemos o amor que o Senhor Jesus
deu a vida por nós. Da mesma forma, devemos dar a nossa vida uns pelos outros, a assumir o prejuízo em nome do amor. Não estou falando de assumir a injustiça, estou falando de assumir o dano, de perdoar a mágoa, de apagar a dívida em nome do amor. Porque nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, quando tiverem amor uns pelos outros. Mãos que derramam sangue inocente é muito mais do que você só matar, assassinar, abortar e por aí vai. Mãos que derramam sangue inocente são aqueles que não têm perdoado ou guardado ódio no coração. Mas a Escritura nos dá uma ordem com relação ao perdão. E o Senhor Jesus diz que o nosso perdão deve ser ilimitado. Por quê? Porque fomos perdoados de uma dívida eterna. Porque as nossas dívidas, uns para com o outro, é muito pequena se comparada à nossa dívida com Deus. E por fim, porque é esperado de nós o perdão. Meu convite a você nessa noite, irmão, é deixar de ser um assassino e liberar perdão no seu coração, genuíno, verdadeiro, para que naquele dia você não escute do Senhor assim: eu não te conheço, mas Senhor, eu fiz tanta coisa. Mas você praticou a iniquidade inteira, você nunca perdoou. Porque quanto aos assassinos, diz Apocalipse, a parte que lhes cabe é a Nova Jerusalém, é o lago que arde em fogo e enxofre. Não se engane, a falta de perdão é uma evidência clara de que você nunca se converteu e de que a sua eternidade não será feliz nas ruas de ouro. Sua eternidade será terrível no fogo do inferno. Então você que está com o coração pesado e precisa perdoar, tem esse tempo agora para você orar ao Senhor. Peça ao Senhor que traga à tona tudo aquilo que precisa ser perdoado. E assim, ao sair daqui, saia decidido a perdoar. Saia decidido a amar e assumir todos os prejuízos que forem necessários, em nome do amor. Curva a sua cabeça. Tenha esse tempo.